Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que a gloriosa paz do Senhor esteja com a sua vida nessa manhã. Estou muito feliz de estar nessa vida devocional, nesse programa que tem sido um canal de bênção para impacto, influenciando milhões e milhões de pessoas, Brasil e fora do Brasil. Estou muito feliz porque nessa manhã é uma manhã em que nós temos a certeza de que Deus irá falar conosco. Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, irá ministrar aos nossos corações. Eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor, encontrado no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 3, leremos alguns versículos. A partir do versículo de número 10. A Bíblia diz o seguinte, Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram-lhe esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém e amém. Vamos proferir uma palavra de oração? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos o teu santo, poderoso e eterno nome. Muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, ó Deus, ela permite, Pai, mudança, transformação, vida nova, ó Deus, ao nosso coração, Pai. Que nessa manhã, ó Deus, não seja diferente, Pai. Fala conosco na tua palavra, porque nós precisamos ouvir muito a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, que eu quero conversar com vocês nessa manhã, é um texto muito comum que os irmãos já devem ter lido, ouvido, escutado, estudado, quando fala que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram destacados em meio a um público muito seleto de jovens com grande capacidade, com grande intelecto, com muita sabedoria e ciência, e que pudesse certamente ajudar o rei na sua tomada de decisão. Daniel foi um deles também. Foram jovens que estavam cativos na Babilônia e que, para o entendimento do rei Nabucodonosor, eram necessários pessoas muito sábias que pudessem ajudar na tomada de decisões do seu governo. A Bíblia relata a história de que esses 3 em particular, juntamente com Daniel, mas em particular Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram jovens que se devotavam em adorar o Deus Todo-Poderoso. Eram jovens que, mesmo que as iguarias desse mundo pudessem ter sido e são costumeiramente oferecidas a todos, eles sabem dizer não, eles sabem recusar e sabem tão somente o que? Usufruir, se relacionar e ter aquilo que provém do Senhor. É interessante que na nossa caminhada cristã, alguns pratos ou manjares são servidos para nós.
Mas uma pessoa que tem vida com Deus, vida de relacionamento com Deus, é uma pessoa capaz de, ao se posicionar-se na frente de uma situação como essa, dizer não, dizer que isso não é e não provém de Deus, e recusar. A ponto até de, quando a sua fé é colocada em risco, prevalecer o quê? Sobre todas as coisas. Prevalecer a adoração ao Deus Todo-Poderoso. No caso desses 3 jovens não foi diferente. A Bíblia fala que naquela época fora determinado uma lei que todos aqueles, ao ouvir o barulho, ao ouvir o som de pífaros, saltério, gaita de folhas, ou toda sorte de música, assim que houvesse toda essa manifestação musical, o rei Nabucodonosor mandou que todos eles deveriam estar de pé diante das imagens que Nabucodonosor tinha levantado e adorar. Então, em outras palavras, era o seguinte: o rei Nabucodonosor mandou com que todas as vezes que esse conjunto musical, por vários sons, diferentes sons, fosse entoado, as pessoas deveriam se prostrar, se ajoelhar perante aquelas estátuas de ouro, produzidas pelo próprio Nabucodonosor, e ali reverenciar e adorar aquelas imagens de ouro. É interessante que alguns homens caldeus, porque quando você faz a vontade de Deus, quando você procura fazer aquilo que Deus manda, quando você procura viver em santidade e no projeto de Deus para sua vida, isso vai atrair atenção, isso vai chamar a atenção de várias pessoas, especialmente aquelas pessoas que não gostam de você, ou aquelas pessoas que têm inveja ou até perseguem você. O simples fato de você adorar a Deus, o simples fato de você postular a sua vida em santidade perante os caminhos do Senhor, já é o suficiente para você criar inimizades e adversários. Então entenda, meus amados e meus queridos irmãos, alguns adversários, alguns inimigos que acontecem ou passam pela nossa vida, eles vêm tão somente em você uma pessoa diferente, uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, e isso é argumento suficiente para que elas possam se posicionar de forma contrária a você. Contrária. É tão interessante, meus amados e queridos irmãos, que neste texto em especial, a Bíblia relata a história de que quando Nabucodonosor fez esse decreto, alguns homens caldeus viram que aqueles judeus não faziam isso. E aí Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego ao encontro, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele faz uma pergunta talvez de provocação, dizendo o seguinte: olha, a pergunta aqui é muito simples. Você ouviu dizer que quando as músicas, a melodia é entoada, vocês não se ajoelham e se prostram perante as imagens que eu mesmo construí, criei, e imagens pelo qual todos devem adorar. É tão interessante que ele ainda fala: olha, se vocês assim o fizerem, nada irá sobrevir sobre vocês. Porém, se vocês não fizerem isso, olha o que a Bíblia diz: se não adorar, sereis lançados no fogo ardente. E ainda de uma forma muito prepotente, ele fala: quem há de livrar vocês das minhas mãos? É interessante, né? Nabucodonosor, ele cria uma relação interessante com aqueles judeus,
Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo o seguinte: olha, não há ninguém que possa tirar vocês das minhas mãos. Eu sou o rei, eu sou o governante maior. O império a mim, a quem eu conquistei, o império a que eu tenho como por poder, não há ninguém que escape daquilo que eu quero ou deixo de querer. Então vocês só podem escapar das minhas mãos se vocês fizerem exatamente o que eu quero. É interessante que a Bíblia relata o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. É interessante que os jovens falaram o seguinte: olha, Nabucodonosor, a gente não vai gastar muito tempo, a gente não vai perder todo o seu precioso tempo, rei, para que a gente possa lhe responder devidamente esse seu decreto. Por quê? Se nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele irá livrar-nos da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Essas mesmas mãos que você acabou de falar agora, quem poderá livrar vocês das minhas mãos? Eu não ia responder não, mas eu vou responder agora. Imagino os jovens falando: se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha que você acabou de nos ameaçar, dizendo que quem não adorar irá para lá, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele vai nos livrar da fornalha e também vai livrar-nos das suas mãos. Pacote completo. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, na verdade, os jovens foram diretos ao ponto. O que é ir direto ao ponto? Eles naturalmente foram contrários às ordens estabelecidas por Nabucodonosor. Além de ser contrários às ordens estabelecidas por Nabucodonosor, eles falaram de forma muito clara e evidente o seguinte: rei, se ele quiser nos livrar, ele pode nos livrar. É interessante que os outros versículos, que aqui está posto, fala que a fornalha ela estava tão quente, que as pessoas, quando chegavam para jogar alguém lá dentro, elas poderiam ser sucumbidas pelo calor da própria fornalha. E ainda o rei mandou aquecer 7 vezes mais do que o usual e do que o normal. É interessante que a Bíblia relata, né, nos versículos posteriores, de que ele pergunta: quantas pessoas você jogaram lá dentro? Ó rei, você falou que era para ser 3, jogamos as 3. Não é interessante que no versículo fala o seguinte, 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Os 3 foram jogados lá dentro. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o usual. Imagine, irmãos. Eu quero aqui de uma forma muito respeitosa, mas criativa, tentar entender com os irmãos como que é essa questão de você poder andar numa fornalha ardente, em uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o usual. E quando você está andando, quando você está indo de um lado para o outro, você está na companhia. Você está na companhia. Você está na companhia. Você está na companhia dele. Era como se esse quarto homem com aspecto, né? Era como se fosse Deus em forma teofânica, na forma de um anjo. E está caminhando. Imagine, na coerência dos nossos pensamentos, aquele anjo: Sadraque, Mesaque e Abednego, estou aqui com vocês aqui. Não se preocupem. Não se preocupem com essa fornalha de fogo ardente. Não se preocupem com esse aquecimento assustador. Não se preocupem, eu estou com vocês. Vamos caminhando aqui dentro. Vamos conversando aqui dentro. Eu estou aqui com vocês.
eu não deixarei vocês. Eu vi que realmente vocês não negaram a mim. Vocês receberam uma intimação de morte, quando fora dito pelo próprio Nabucodonosor de que se vocês não se ajoelhassem e prestassem adoração para esses ídolos de prata, de ouro, vocês verdadeiramente não se prostraram. Então eu estou aqui com vocês. Porque todas as vezes que vocês clamarem a minha presença, trazendo nos dias de hoje, todas as vezes que vocês clamarem a minha presença, eu ouvirei dos céus e estarei com vocês. Eu estarei com vocês no fogo, eu estarei com vocês na tempestade, eu estarei com vocês na ventania, eu estarei com vocês na doença, na enfermidade, eu estarei com vocês. Era como se ele falasse assim: nós podemos caminhar, aqui não há limites para o meu agir. O rei falou que as mãos dele não tinham ninguém que poderiam livrar, mas é minhas mãos que estão aqui sustentando você. Vocês podem ir para o norte, podem ir para o sul, podem ir para o oeste, podem ir para o leste. Eu estou com vocês. Algumas questões tremendas a gente aprende com esse texto de Daniel. E a primeira delas é o seguinte. A primeira lição que a gente aprende é que Nabucodonosor, quando levou eles não se intimidaram. Eles não se intimidaram por quem Nabucodonosor era. Ou seja, pode ser um rei, pode ser um príncipe, um governante. Se ele está indo contra a minha fé, se ele está indo contra os meus preceitos bíblicos, eu não vou me intimidar em frente às ameaças que são feitas em relação à minha devoção e adoração a Deus. Não se intimide. Isso, talvez na nossa realidade, ela pode ser caracterizada da seguinte forma. Tem pessoas às vezes que têm uma influência, dinheiro, poder, e que ela acaba tentando manipular você para que você age de uma maneira pecaminosa, equivocada. Mas eu venho aqui nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para você o seguinte: não se deixe abalar por influências do ímpio, para que você tenha que pecar a respeito de algo. Não faça isso. Eu quero dizer para vocês nessa manhã que mesmo que situações críticas e contrárias venham até nós, mas existe um Deus que ele sabe chegar exatamente no momento certo e correto, e ele há de livrar a sua vida das mãos do inimigo. Um segundo ponto aqui, rapidamente, algumas lições que a gente aprende, muito claras na palavra do Senhor, é que quando, além dos 3 jovens não terem sido intimidados pela figura de Nabucodonosor, é interessante que os 3 jovens também não se intimidaram pela ameaça que estava sobre as mãos de Nabucodonosor. Uma coisa é você ser levado à presença do rei. Ser levado à presença do rei naquela época era uma situação muito delicada, porque o rei poderia naquele momento proferir a sua morte em questões de palavras. O ir na presença do rei, dependendo da situação, já era uma sentença de morte. Então eles não se intimidaram e foram na presença do rei. E quando na presença do rei, eles também não se intimidaram com aquela bravata do rei dizendo o seguinte: quem aqui pode ser livrado das minhas mãos? Quem aqui tem
condições de sair fora do meu domínio? Quem aqui tem condições de sair fora da forma do meu querer aqui? É interessante que ele estava exatamente sobrepunjando o seu poder, o seu poderio e dizendo de forma muito clara: quem pode livrar vocês daqui? E um terceiro ponto que eu aprendo com essa história é que eles foram muito claros em dizendo o seguinte: tanto do fogo, quanto nós somos ameaçados, quanto das suas mãos, porque não há ninguém que possa sair de acordo com você, servimos a um Deus que, se Ele quiser nos tirar da fornalha e das suas mãos, Ele tira em absoluto e imediatamente. Quando você tem certeza do Deus que você serve, quando você tem certeza do Deus em que você oferece a sua adoração, oferece o seu louvor, oferece a sua gratidão, quando você conhece exatamente o Deus que você tem intimidade e relacionamento, você não vai titubear em momentos em que você é colocado em conflito. Eu vou repetir: em momentos em que a sua fé é colocada à prova, em momentos em que a sua fé é levada a um nível de criticidade para você decidir, aqueles que sabem quem é Deus, aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo, vão ter facilidade, tranquilidade e assertividade em dizer realmente o que precisa ser dito. Isso é representado não só pela fala dos três, por falar o seguinte: olha, se Deus quiser nos livrar-nos da fornalha e das suas mãos, Ele pode. Eu acho interessante a primeira parte, quando fala o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Eles foram tão diretos, dizendo o seguinte, em outras palavras: a gente não tem necessidade de responder isso, a gente não tem necessidade da gente gastar tempo tentando criar uma racionalidade aqui e tentar te explicar o Deus que nós servimos. Não, a gente vai direto ao ponto. Isso é uma vida de caminhada e relacionamento com Deus. E por fim, todas as vezes que a sua fé for colocada à prova e você honrar o nome de Deus, a sua fé vai ser exemplo para outras pessoas. Olha que interessante isso. Falou Nabucodonosor no versículo 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. O rei baixou um decreto, pelo qual todo o povo, nação e liga que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que acontece? Será despedaçado. A minha fé, que foi colocada em situações, minutos anteriores, eventos anteriores, foi uma fé, uma defesa da fé que eu fiz em Cristo, uma defesa da fé no nosso Deus. Ela foi, há minutos atrás, colocada em xeque pelo rei, não pelos jovens. Os jovens confirmaram a fé que eles tinham, e essa mesma fé que gera confirmação e confiança é a mesma fé que gera exemplo daqui a pouco. Porque a partir do momento em que a fé deles promoveu um milagre no surgimento de uma quarta pessoa, que era semelhante ao Deus do céu, na figura de um anjo, foi a mesma forma que assim que as pessoas que falaram a respeito dos três jovens, elas foram jogadas no fogo depois. E ainda Nabucodonosor baixa um decreto dizendo o seguinte: olha, vocês não acataram a minha palavra, vocês não acataram aquilo que eu determinei, então a partir de hoje, quem blasfemar contra o Deus de vocês será despedaçado. Todas as vezes que você honrar a sua fé, todas as vezes que você não negar a Cristo Jesus, esse seu não negar, esse seu confirmar,
é elemento suficiente para que amanhã você seja exemplo para uma geração que precisa aprender e conhecer e viver um Deus sobrenatural. Eu quero orar com vocês. Eu quero, nessa manhã, glorificar a Deus pela vida de cada um que está aqui representado e dizer que servir a Deus vale a pena. Paulo fala algo interessante, né? Combati o bom combate. Combati o bom combate, né? Paulo fala, está tentando nos mostrar algo semelhante ao seguinte: existe um combate. Esse combate, olha o combate, o que deu para Paulo, né? Prisões, torturas, naufrágios, picadas de bestas, de animais peçonhentos, de privações. E ainda assim ele fala assim: combati com bom combate, minha fé está guardada. Em outras palavras, vamos combater esse combate que Deus está colocando para nós, dia após dia, da forma mais fiel e humilde possível. Porque quem testifica a nosso respeito não somos nós. Quem testifica a nosso respeito é Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não precisavam, de forma alguma, de demonstrar superioridade, pois eles sabiam em todo momento que o único que poderia fazer um milagre de retirá-los de uma fornalha e das mãos do rei era Deus. Então, quando você tem essa segurança, essa facilidade de entender as coisas, tudo corre bem. Tudo é muito proveitoso. Senhor, eu quero orar pela vida, ó Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que nessa manhã estão aqui, ó Deus, comigo, e que foram, ó Deus, assim, ó Deus, cremos, abençoados por meio da Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podem nos lançar na cova dos leões, podem nos lançar na fornalha de fogo ardente, podem nos lançar, ó Deus, em qualquer uma das situações que possam apresentar para nós perigo, dúvidas, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós, Senhor, do que aquele que vive nesse mundo terreno, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que possamos cumprir fielmente, ó Deus, a nossa caminhada, os nossos votos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, honrar o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui, alcançar até aqui. E obrigado pelos projetos do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua casa, em Cristo Jesus. Amém.